O time do Flamengo jogou exatamente como o Corinthians jogou quando desclassificou o Fluminense na Copa do Brasil. Mas ele teve que mudar. Teve que mudar. Para superar o primeiro tempo. Mas ele teve que mudar. Primeiro tempo ele só marcou, só correu atrás do Flamengo. No segundo tempo ele mudou. Ele teve que mudar um pouquinho o posicionamento. O gol ajudou muito porque a equipe do Fluminense teve que mexer. O Fernando Diniz tira o jogador, coloca o... Salve nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês um corte do Futebol 90 da ESPN Brasil. O debate é sobre Pedro e Gabigol. É isso aí, galera. Só que antes, quero dar uma notícia aqui para você do norte do Paraná. É o seguinte, hein? Foi definido pela CBF que o jogo de ida da Copa do Brasil será no dia 13 de abril, quinta-feira, às 8 horas da noite. E os ingressos serão liberados para o público geral a partir de dia 5, agora quarta-feira, para você adquirir o seu ingresso, tá bom? Como visitante ou como mandante no caso. Eu vou no jogo, vou comprar o meu ingresso na quarta-feira, dia 5 de abril. E galera, para mim será uma experiência bem gostosa, né, cara? Eu já assisti o Flamengo no Maracanã, mas, cara, assistir o jogo aqui, cara, em Maringá vai ser bem legal, hein, galera? Espero encontrar muitos flamenguistas que acompanham o meu trabalho lá em Maringá. Muito bem, dito isso, então vamos aqui para o vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos ver aqui então o que eles falaram sobre o Fla-Flu e também sobre as opções de Vitor Pereira no ataque do Mengão. Vamos lá? Simbora! Um abraço para todos vocês. Você também. E eu tenho uma pergunta para fazer para o meu querido Zé Elias. Zé Elias, você que ficou magoado com a saída do Vitor Pereira do Corinthians, né? Tá sempre aí falando da mágoa, né? Sempre fazendo críticas, muitas vezes honestas, corretas, às vezes um pouco emocionadas. O que é que você achou do Vitor Pereirismo botando o dinizismo na roda com 1 minuto e 5 segundos de toque de bola, de passe, toque e me voe, até o gol do Flamengo? Fala pra gente, faz essa análise aí, meu grande Zé Elias. Um abraço pra você e um abraço pro Birner, que nem está aí hoje, tá bom? Valeu, galera. Boa pergunta. Como que ele chama? Ele tem o nome dele? Como é que é o nome dele, rapaz? Peguei o vídeo ali no começo. Obrigado pela audiência dos dois, né? Não, eu não tenho mágoa nenhuma com a saída do Vitor Pereira. Eu só não achei correto a forma como ele fez. Ele tinha direito de fazer de outra forma. E não tenho mágoa, não. É só que em determinados momentos a gente espera um comportamento de uma pessoa que foi acolhida muito bem pela torcida, por todos. Claro. Mas isso já é passado, isso aí já está lá atrás e para mim não tem problema nenhum. Não tenho mágoa e ele fez o que fez e está tranquilo, beleza. E o pereirismo, hein? Em relação ao jogo, ele foi o treinador do Corinthians. O time do Flamengo jogou exatamente como o Corinthians jogou quando desclassificou o Fluminense na Copa do Brasil. Mas ele teve que mudar. Teve que mudar. Para superar o primeiro tempo. Mas ele teve que mudar. Primeiro tempo ele só marcou, só correu atrás do Flamengo. No segundo tempo ele mudou. Ele teve que mudar um pouquinho o posicionamento. O gol ajudou muito porque a equipe do Fluminense teve que mexer. O Fernando Diniz tira o jogador, coloca o que veio do Santos, né? O Pirani. Aí mexe um pouquinho com a estrutura, coincidência ou não, a mesma... Põe o Pirani, tira o Pirani. A mesma substituição que fez no primeiro jogo, quando ganhou. É diferente, porque ele fica sem o cara da ponta, porque o Piano sai, ele quase que muitas vezes o Pirani cai por ali, a coisa não é de igual. Não, e aí o Flamengo começa a ter uma certa tranquilidade para poder jogar no meio campo. Nós vamos dar ponto pro Vitor Pereira, finalmente? Vamos dar um pontinho para ele aí? Não, ele foi bem. Não, ele tem um mérito, e para mim né? A pessoa chama de professor Pardal, porque mexe muito aqui no Brasil, né? Todo mundo corneta técnico, repete time e tal. Ele pode pecar por ação, por omissão não. Ninguém pode falar que ele é covarde, que ele é medroso, que ele não arrisca. Ele vai na convicção dele, viu, amigo? Não tenta. Esse é o primeiro jogo, desde o Flamengo épico do Jesus lá, 19, é o primeiro jogo do Flamengo, primeira final do Flamengo, sem aquele quarteto famoso, fantástico lá. Everton, Arrascaeta, Gabigol e era o Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique. Mais que isso. Começou sem nenhum dos quatro. Mais que isso, só para complementar. Porque todo dia, toda hora, o Flamengo não ganha, mas e Jesus? Aí Jesus cava, aí fala, aí diz que não vai acaba o contrato, não vai ficar onde está. A gente fica matando nisso. O Bubu fala do quarteto, mas vai muito além.
Aquele time base era Diego Alves, fora. Rafinha, fora. Rodrigo Caio, não jogou. Mari, fora. Felipe Luiz, começa no banco. Arão, fora. Gerson, só um. E não é aquele Gerson. Não é aquele Gerson. Quarteto, fora. Então, se só tem um jogador começando a final daquele time de 2019, então é bom para começar a parar, não, porque agora tem que voltar o Jesus para dar certo. Não, o time é outro. O papo é outro, o clube é outro. Agora, sobre o Vitor Pereira, eu acho que é interessante. A gente falava aqui na semana passada que a ideia dele era ser diferente. E foi. Ele começa a mudar, ele repete o que ele fez no Corinthians no confronto contra o Diniz. Ele sabe, assim deu certo, naquele primeiro tempo do Fla-Flu deu certo, eu vou repetir isso de novo. Só que ele começa a mudar o Flamengo. Ele está muito claro que os melhores momentos dele é o Flamengo sem a bola. Os melhores momentos não. Aí eu te pergunto, mas será que ele vai... surge Mas será que ele vai fazer isso, Pedro? Para o resto do ano? Ou ele vai jogar pontualmente, por exemplo, agora no jogo da Libertadores é o time... Isso para mim só comprova que quem contratou não tinha a menor ideia do que queria. Não, porque o Dorival foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, mas o time precisa melhorar com a bola, pode render mais, tem muito talento. Aí eu estou contratando um cara que a premissa dele é não necessariamente ter a bola. E ele falou então, que assim, é físico, não vai me convencer que quem contratou sabia o que estava fazendo. Agora estão lá, orando, como diria o William Bigode lá naquela história, agora é orar, né? Agora estão lá orando para dar certo. Então, dedo cruzado, porque agora o estadual virou Copa do Mundo. O que não lhe falta é coragem. Ele não ouve a torcida, ele não ouve a imprensa. Um mais avançado nesse momento. Ele vai na convicção dele. Você que não está 100%, não vai entregar a intensidade que eu quero para abafar, sufocar e tentar tirar o conforto de início, então você está fora. Quantos jogadores, torcedores ou quantos de nós falariam, uma final, vou começar com o Gabriel no banco? Então, assim, coragem ele teve. E talvez continue no banco, hein? Decisão. Eu acho que até pro jogo de quarta ele joga, pro jogo do fim de semana, eu não sei. Mas eu acho que assim, sei não, hein? O Bruno tá voltando, eu acho que ele vai girar. Tá muito claro que ele vai girar. Ele vai se adaptar ao que tem do outro lado do campo. Só que o Flamengo se acostumou a ele ditar o que é o jogo. Ele agora vai começar a se adaptar. É uma mudança. E aí é um Flamengo que topa barrar o Everton. Então, mas se adaptar a isso. Mas se adaptar a isso. Se adaptar a entender que os quatro... O Gabriel pediu, hoje, Gabriel quer ser centroavante, ele chegou e falou que quer disputar com o Pedro. Nós falamos daqui a pouco a gente vai ver ele falando isso. Mas nós falamos aqui isso que o Pedro está falando. Nós falamos semana passada em relação ao Vitor Pereira. Será que ele vai jogar de acordo com o adversário ou ele vai jogar estilo Flamengo? Porque esse estilo aí pode ser pontual com o time do Diniz. Eu vou marcar o time do Diniz porque eu tenho um time mais técnico, um time que fisicamente não é tão bom, então eu vou fazer as minhas alterações, colocar um time muito mais físico e de uma intensidade maior em termos de marcação, que o time do Flamengo correu no primeiro tempo atrás da equipe do Fluminense. No segundo tempo, com 5 minutos, um gol desse com o Ayrton Lucas, que, de novo, nós pontuávamos que no período Vitor Pereira é o melhor jogador da equipe do Flamengo, assistência e gol e tal. Quando faz um gol, num jogo como esse, você muda toda a dinâmica. Você muda a cabeça do jogador, você muda a cabeça do treinador. E o Vitor, nesse aspecto, eu acho que ele entendeu como é jogar contra o Fernando Diniz. Agora, nós não sabemos. Ele também já enfrentou o ano passado. Aliás, eu posso ser o advogado do Diniz, né? Aqui, né? O torcedor São Paulino ali mostrou um certo ressentimento com ele, porque perdeu aquele brasileiro que ele tinha 7 pontos na frente. Vou lembrar primeiro. O Diniz fez muita coisa boa no São Paulo. O time de São Paulo era um time meia boca. Como faz o Fluminense. E então o mérito era surpreendente o São Paulo ser líder daquele campeonato. O São Paulo não tinha time para ser campeão. O São Paulo tinha mandado o Breno, aquele garoto, o atacante, embora. Ele resgatou e transformou o cara em artilheiro, levou o São Paulo à semifinal da Copa do Brasil. E vendeu o jogador depois, né? Deu dinheiro, um dinheirão que foi vendido muito por mérito do Diniz. Então o Diniz trabalhou, melhorou alguns jogadores. O Igor Gomes com ele jogou, outros garotos jovens ali pintaram bem. O Luciano com ele jogava bem, era artilheiro, fazia gol. Depois do Diniz, o Luciano caiu, nunca mais é mais o mesmo. Então ele fez muita coisa boa ali, tal, no time do São Paulo, dentro e fora de campo. Perdeu o título que, digamos assim, da forma que foi, acabou, né? Ele criou muita expectativa e perdeu. Mas o trabalho dele no São Paulo, de uma forma geral, eu reputo como bom. Sim. Mas assim, quem achou que agora ele foi campeão porque ganhou a Taça Guanabara, eu não tô nesse time. Sim. Vai estar no currículo dele, ganhou a Taça Guanabara, pra mim não conta. Se ele ganhar o Carioca. Se ele perder o Carioca, ele vai continuar, pra mim, em jejum de títulos. E aí tem que ter essa cobrança, e acho que ele também tem isso. Só que também perder pro Flamengo, uma decisão, não é o fim do mundo, porque o Flamengo é superior. Tecnicamente, o time é mais forte.
Então não é, se perder agora... Mas na sexta-feira aqui a gente colocou o Fluminense como favorito e no cara a cara prevaleceu o Fluminense. Não, o Fluminense hoje dá para encarar. O Fluminense ganhou. Ele pegou o Flamengo no momento que o Flamengo não está tão... Mas sexta-feira, quando nós fizemos o cara a cara, não era esse time que jogou, hein? Não era esse time que jogou, não. A gente colocou... E era natural. Deu 8-3 para o Fluminense? E era Lucas, Pedro... Tinha, exatamente. E Fabrício Bruno. Exatamente. E era natural, que engraçado. Né? E o Ayrton, né? Porque Fabrício talvez fosse o Mateuzinho. Ayrton, Lucas bem. O dinizismo é ame ou odeie, né? Tem gente que fica torcendo pro Diniz para dar certo. Poxa, que legal, um técnico diferente no Brasil, o cara que tenta manter a posse de bola, fazer um jogo mais vistoso, lá o Guardiola brasileiro, sei lá o quê. Mas tem gente que fica torcendo para ele perder, fica secando para provar que... Tem gente que fica torcendo para ter razão. Não gosto da figura dele, às vezes ele foi expulso, né? Então se o Fluminense for campeão, né? Na foto do título, não sei lá se ele vai aparecer, né? Porque ele tá fora da final. Aí volta a questão do descontrole, que chega em jogos importantes, momentos cruciais. Ele que é psicólogo de formação, mas ele sai da caixinha, sai ali das pedras estribeiras. Isso é um ponto importante de sábado. Então, e ajuda a complicar o time, né? O Fluminense que é um time que vinha acertadinho ali e tal, né? Na hora que perde o jogador, o Fernandinho chuta o balde, né? Agora, me diz uma coisa, não chutou o balde e parece que a conversa foi amigável. O Gabigol falou que conversou com o Vitor Pereira, assim, quero voltar a jogar na posição onde eu me dou melhor, que é ali, na referência. Temos o Pedro ali. O Vitor Pereira também falou sobre isso na coletiva. Não, conversamos e tal, etc e tudo, e o Gabigol falou, eu vou brigar por posição. O Gabigol falou isso, né? Vou brigar por posição, ou seja, ele quer o espaço dele. Então, assim, Gabigol e Pedro a gente não vai ver mais, é isso? O Gabigol agora, ou é Gabigol ou é Pedro? O Gabigol falou, vamos ver. É sempre um sofrimento ficar fora. Durante a outra semana eu fiz alguns trabalhos específicos na academia, porque eu tive uma lesão contra o Al-Ahly no Mundial e consegui ir ali, entre aspas, enxugando o gelo até chegar contra o Vasco. Então tivemos um período de dias que poderiam ser bons para mim. Consegui trabalhar bem na academia durante alguns dias, depois ir para o campo. E eu acho que foi no penúltimo treino, tive uma conversa com o Vitor, onde a gente esclareceu um assunto que a gente tinha que esclarecer, que era sobre minha posição. Ano passado pude ajudar o time bastante numa posição diferente da minha, entre aspas ali, né? Então, e esse ano eu pedi para ele, a partir desse momento, para que eu possa voltar à minha posição de origem. E hoje o time saiu com o Pedro de centroavante. Quando eu entrei, a gente acabou mudando o esquema de novo, com 2 atacantes, como eu jogo, e pude ajudar a equipe a sair vencedor. Eu estava assistindo hoje no F360, o pessoal colocou uma tela com mapa de movimentação ali do Pedro e do Gabigol. Sábado? Isso. Não, na temporada. Como tem sido. O mapa de movimentação do Pedro tem quase um buraco assim na grande área. Tum, ele tá ali. Um pouquinho para cá, pum, tá ali. O do Gabigol tá espalhadinho aqui do lado e até tem uma certa concentração no meio agora, que tem sido característica ali do Gabigol, né? Então, até o professor Celso Zelti falou no programa, o melhor dos mundos são os 2 mapas juntos. Você tem o Pedro aqui e o Gabigol por aqui. Mas para o Gabigol, não tá legal. E sem polêmica, o cara ele tem o direito de conversar, como o Renato Augusto conversou com o próprio VP no Corinthians. Não é? Então, acho que é justo. Acho que a coisa tem que ser bem esclarecida. Agora, sim, como é que faz agora? Porque ou é um ou é outro pelo andar da carruagem. Como faz? Quando ele fala ali do... Aí eu entrei... Já mais eu e Pedro ali, como no ano passado. O Gabriel com o Pedro, a gente passou anos debatendo, mas pode jogar junto, não pode? Até que o Dorival veio, montou e falou, pode. Mostrou que dava. Pedro centralizado, Gabriel flutuando para servir, para ser um Gabriel até solidário, como a gente falava. Só que, pelo que me parece, o Gabriel está sentindo falta de um posicionamento de origem para fazer gol, né? Que ele exercia quando não tinha o Pedro. O Gabriel era o homem de referência, era o homem mais à frente, o Pedro chegou depois. Em 2019, por exemplo, o Pedro não estava. Então, assim, naquele desenho, me parece ter no time do Vitor hoje, aquele espetador, vem um cara por trás, me parece ter um. Agora, o Gabriel vai topar se esse cara, talvez como do ano passado,
No ano passado ele servia, mas ele também finalizava. Não é que ele não fazia gol no ano passado. Só que como o Gabriel jogava no ano passado, não é como o Vitor coloca o Flamengo jogando esse ano. Então tem uma equação assim, a ser posta na mesa para resolver. No desenho atual do Vitor, o homem de referência é um cara, Pedro ou Gabriel. Sábado foi o Pedro, mais inteiro, fisicamente o Gabriel fala e explica a situação dele. Claro. No desenho que funcionam juntos, era um Gabriel que parece que é numa posição onde ele não quer mais jogar. Eu acho que o Gabigol ajudou o Vitor Pereira nessa. Numa situação onde não cabe com o Vitor. Então, assim, algo precisa mudar. Só que, ao mesmo tempo, o Vitor está sinalizando que, calma, quem vai decidir sou eu, não é você. Você quer voltar? Aí ele fala, então eu vou disputar a posição. Então, a disputa está posta. Não é porque a gente acha que não podem jogar junto. Eu acho que pode jogar junto. Mas como eles jogam juntos, o Gabriel parece que... Então, é isso, exatamente. Lembra, não sei... E tá tudo bem ele não querer ficar lá na frente. Não sei. Vou jogar um negócio aí, vou sair. Roger Guedes e Yuri Alberto. Mas ele achou a forma de jogar os dois juntos. Ele achou a forma e nada impede ele jogar, porque já foi comprovado que ele pode. O ano passado o Flamengo não ganhou. Só que o Gabriel pede para ser Só que o que ajuda o Vitor Pereira nessa tomada de decisão foi a decisão, o comportamento do Gabigol. Eu quero jogar na minha posição. Mas você acha que se o Vitor Pereira não colocar um 4-4-2 ali, colocar Gabigol, vem cá, você vai rodar em torno ao Pedro, Pedro sai um pouco da área, eu quero vocês fazendo esse tipo de coisa. Você acha que o Gabigol vai falar, não é minha posição, então eu não vou jogar? Mas tá dando pinta de um 4-4-2? Não, até agora? Não, é porque a gente estava dizendo... o Bruno Henrique. Mas eu acho, William, eu volto no assunto, no aspecto que nós estávamos falando, que é uma interrogação. O Flamengo, será o Flamengo que enfrentou o Fluminense... sempre, ou será o Flamengo que nós estamos acostumados a ver dominando o jogo, controlando, tocando, passando de um lado para o outro? Eu acho que vai ser um Flamengo... É um misto? Eu acho que vai ser um Flamengo que vai se adaptar ao adversário, que a gente está falando. E vai mexer muito. Se ele de fato... muito fora do que foi nos últimos anos, do que é a sua essência. É completamente fora de tudo que a gente viu até agora. Se ele de fato se adaptar ao adversário... Tá errado? Não. Quem contratou sabia quem estava contratando. Né? Se ele... Sabia, tem um nome lá, Vitor Pereira. Agora o estilo é outra coisa. Sabia que era o Vitor Pereira. Agora, nós não sabemos com certeza como o Flamengo irá jogar. Dá para jogar com o Gabigol e com o Pedro? Dá, já foi visto isso. Dá para jogar de outra forma? Dá. O problema é Bruno Henrique está chegando. Cebolinha, acho que fez um bom jogo contra o Fluminense. Né? Everton Ribeiro, como é que vai ser... a inserção do Everton Ribeiro nesse time, como é que vai ser o meio-campo? Será sempre com o Thiago Maia e com o Gerson? Como é que vai funcionar? A defesa vai ser sempre a 3? Ou dependendo do adversário, uma defesa com 4, uma linha de 4, com dois zagueiros e aí um volante entra para você liberar? Como é que vai funcionar isso? Então tem muitas coisas que o Vitor Pereira, eu acho que ele vai construir ao longo do ano. Porque esse jogo contra o Fluminense foi pontual. Ele mudou toda a forma de jogar. Só você pegar a sequência de jogos, Vasco. Opa, peraí. Como é que jogou contra o Fluminense? É diferente. O Fluminense, que o Fluminense ganha dele é outro. O Vasco da semifinal é outro. É totalmente diferente. Ele tenta recuperar aquele primeiro tempo do Fla-Flu. Sim. Só que assim, é um Vitor que vai se adaptando. Vai se adaptando, ele vai se adaptar. Então, o Vitor vai se adaptando. É diferente do... Traz o Jorge Jesus que a gente vai amassar. Não. Traz o Dorival que vai liberar o quarteto e a gente vai controlar. Até porque os jogadores são outros. São outros jogadores, outras características. Então, o Vitor vai se adaptando, mas será que os caras vão se adaptando também? O Gabigol, ele gostava do Dorival, né? Ele já trabalhou com o Dorival no Santos. E acho que com o Dorival ele topou fazer esse trabalho mais operário, jogar mais aberto, voltar centralizado e tal. Camaradagem ali, ele topou de boa, acho que para um cara que já teve problemas, estrelismo, Diego, não sei o quê, com o Rogério Ceni, contra os caras ali em algum momento, não sei o quê, porque eu sou Gabigol, ídolo da torcida, ele cedeu protagonismo pro Pedro. Quem foi pra Copa do Mundo? Foi o Pedro ou foi o Gabigol? Foi o Pedro. Quem virou artilheiro do time? Quantos jogos que o Gabigol não faz gol? O Gabigol tem 7 jogos sem fazer gol. E o apelido do cara é Gabigol. Se bem que já mudou pra Gabi, né? Já tava nessa idade, nessa vibe. Lil Gabi. O Gabi. Então, aí eu acho que ele tá falando assim agora, já que ele não tem mais o Dorival, que era o parceiro para quem acha que ele quebrava galho sem problema. Não é que ele tem uma relação ruim com o VP ali e tal, mas ele chegou agora e jogou tá numa encruzilhada. E nesse momento ele é o elo mais fraco, acho. Ele tem menos argumentos hoje para ser centroavante do Flamengo do que o Pedro. Hoje, se você escolher pelo que o Pedro está jogando, mesmo no período em que o Flamengo estava perdendo e tal, o Pedro fez um bom Mundial, fez gols e tal.
Você não tem como tirar o Pedro. Não é justo você tirar o Pedro dessa posição. Então o Gabigol é banco nesse momento? Então eu acho que... pediu. É. Tem toda uma condução também. O Gabriel pediu assim, então eu vou... E aí volta... O Pedro é a grande referência do Flamengo ofensiva do ano passado. Ele é o rei da América. O Pedro era a grande referência ofensiva e referência que eu digo de papel mesmo, de referência dentro da área. Esse ano, até pela condição, você não pode... Gabriel pediu para ser esse cara, então eu vou... Você não tinha nem como conduzir, você não tinha ambiente, você não tinha argumento, você não tinha como sustentar uma situação dessa. Aí o que o Zé brinca, né? Ele resolveu a situação pro Vitor ali. Pro Vitor ali. Foi o Gabigol que resolveu essa situação. Se o Gabigol tivesse quieto e não tivesse tomado essa decisão, provavelmente nós estaríamos vendo o Gabigol no próximo jogo sendo titular. Não acredito ele esse cara de ali e tal. Não acredito. É bom dizer, o Gabigol disse que quer voltar à posição de origem dele. Mas eu não acredito Mas eu não acredito que o Vitor Pereira. Mas eu não acredito que o Vitor Pereira tomaria essa atitude. De sacar o Gabigol. Para esse jogo, talvez pela situação mas talvez que ele queria um time mais Sim, e de novo, hein? De novo, o Gabigol, estava machucado, me lesionei lá e fui enxugando enxugando gelo. Enxugando gelo, tal, para poder jogar. Eu, particularmente, não acho que o Vitor Pereira iria tomar essa atitude de falar, Gabigol, é o seguinte, a partir de hoje, o Pedro é meu titular e você é o reserva. Não iria. Então, Zé, mas é o que está se colocando nesse momento, né? Sim, mas... Gabigol, é o seguinte, se você quer voltar para a sua posição de origem, hoje o Pedro é titular. William, mas só que aí... queria ver uma sequência ainda com o Gabriel inteiro. Mas aí eu acho que é louvável você acha que ele tira o Pedro e coloca o Gabigol só para dar sequência? Então vamos dar uma sequência agora, ver quem é melhor. Não acho porque hoje a situação do Pedro é a mesma situação quando o Pedro era reserva e o Gabigol titular. Não tinha como você tirar o Gabigol. Sim. E aí não tem jeito. Né? Não tem como, não tinha como tirar o Gabigol para colocar o Pedro. O Gabigol, fazendo gols, decidindo, se tornando um cara um dos mais importantes, já entrou para a história do Flamengo, as decisões, gols nas decisões. Né? Lembra aí do ano passado, na decisão com o próprio Corinthians, o Maracanã calado, ele vai lá, faz o gol e o Maracanã muda. Era difícil. O símbolo, né? O que representa é Gabigol. Agora não, agora o Pedro tem uma importância muito grande. Tanto que no cara a cara, se você lembrar, nós falamos, o Pedro consegue se sobressair mesmo com o Flamengo jogando mal. O Pedro é uma referência. Né? Eu acho difícil, mas louvável a atitude do Gabigol, porque todos nós estávamos esperando uma atitude do jogador, ia ficar cara feia. Não fez mimimi, foi lá e conversou. Foi lá, tomou uma atitude como um homem, né? Chegou, conversou com o treinador. É uma mudança. Agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É uma mudança de momento no Flamengo, né? Quando que a gente pensou aqui que não, o Gabriel agora quer voltar ali, ele vai ser banco por isso, vai ter um treinador que vai tirá-lo e que vai sustentar isso nos próximos jogos. Eu acho até que a formação contra o Alcas, a gente conversava semana passada, vai ser um pouco diferente. Ele fala, entrei ali no segundo tempo, fiz a função que eu fazia no ano passado, funcionou. Eu acho que vai ser uma formação diferente. Agora, eu repito, né? Tirando o Gerson, é um outro time, é um Gabriel experimentando uma sensação de reserva, é o Everton Ribeiro que claramente não é um nome de primeira hora do Vitor, não é, ele poderia ter a opção ali e ele achou que encaixava, era melhor o Matheus França tentando espelhar o que fazia o Arrascaeta do que o Everton para fazer uma adaptação de função, é um Gabriel que diz, eu vou brigar por vaga, é um outro Flamengo, é um Flamengo que se adapta ao adversário, não necessariamente se impõe, porque o Flamengo era aquilo, eu vou atropelar o adversário que se organize, então é uma mudança muito grande para a gente tentar entender. O maior exemplo, desculpa, Pedro, contra o Vélez lá, né? E como é que você conduz isso? Porque tem o que você passa para o torcedor. O torcedor, ele está feliz, porque ele ouviu 2 semanas que o Fluminense era favorito, o time dele foi lá e carimbou. Mas ele sabe o que ele viu no primeiro tempo. Ele não esquece o que ele não viu do time do Vitor Pereira até aqui. Eu acho que não é uma transição fácil. Eu acho que é necessário, eu acho que o Flamengo, em algum momento, para andar para frente, ele vai ter que romper com certos modelos intocáveis desse ciclo vitorioso de 2019 para cá, só que não é simples. Eu acho que o Vitor é corajoso. Agora, eu fico curioso para entender até onde vão bancar ele em caso de um sucesso. O Campeonato Carioca não está resolvido. Você pensar numa vitória do Fluminense no jogo da volta não é um absurdo. Mas está bem encaminhado, né? Porque ganhar de 2 gols de diferença do Fluminense para ir para os pênaltis. Eu acho que está bem encaminhado, Bubu, só que eu acho que não está resolvido. O time do Fernando Diniz, você não pode simplesmente virar e falar... Não vai dar, Se o Vitor Pereira perder o título agora, eu acho que ele cai. Porque agora ele tá com a mão na taça, né? Todo mundo já espera isso. Mas aí a gente vai combinar que é porque não tem planejamento nenhum. É evidente. Se a vantagem fica, se perder, cai. Eu acho que pra mim
Cara, a gente precisa de uma troca, de uma mexida, de entender que o tempo passou, de uma reformulação. O cara tá topando fazer. Aí é minha curiosidade, vamos bancar isso? Vai então, precisar dos resultados para bancar. É muito curioso o que vem pela frente no Flamengo. Galera, o debate é bom, hein? Será que Pedro e Gabigol jogarão juntos com Vitor Pereira desde o início do jogo de titulares? Só o tempo dirá, né? O Pedro vem numa fase melhor, num momento melhor do que o Gabigol. O Gabigol se lesionou, ficou fora uns dias, ele nem participou de alguns treinos, né, nessa parada de 15 dias. E isso ajudou, né, naquela conversa com o Vitor Pereira. Ele disse que gostaria de jogar na sua posição de origem. Ele quer jogar na posição do 9, né? Só que o Pedro está no melhor momento do que o Gabigol. Muita gente pede que o Gabigol seja escalado junto com o Pedro e muitos torcedores estão falando que o Gabigol tem que ficar no banco mesmo, que o Pedro está jogando melhor. O que você acha? Comente aqui, deixe o seu ponto de vista. Eu quero que os dois joguem juntos, tá, galera? Eu sou muito fã do Gabigol, sou fã também do Pedro, acho que os dois podem sim jogar juntos. Isso daí é uma tarefa para o Vitor Pereira resolver. Se o Dorival conseguiu, Vitor Pereira também pode conseguir, por que não? Bruno Henrique, hein? A previsão de volta do Bruno Henrique é dia 16 de abril agora, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba no Maracanã, tá bom, galera? Então, como que vai ficar esse time na hora que o Bruno Henrique voltar, né? Acho que o Bruno Henrique, depois que ele ganhar ritmo de jogo, será o titular. Mesmo porque o Vitor Pereira gosta de pontas, né? Ele vai tirar o Cebolinha, se o Cebolinha até lá for titular, e irá colocar o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Tenho quase certeza, isso quando o Bruno Henrique estiver voando, né? Muito bem, cara, dito isso, sempre aqui atento para trazer para vocês as principais notícias do Mengão, tudo que a imprensa fala do Flamengo. Falou do Mengão, eu trago aqui para vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!